Boa noite, meus amigos. Boa noite, amiga Beth. Que honra em receber a nossa querida amiga Beth, que hoje ela vai passar sobre a homossexualidade. Oh, minha amiga, que prazer. Volte sempre. Que alegria poder aprender um pouco com você sobre esse tema. Todos os temas que a gente tem aqui são importantes, mas esse tema é uma alegria poder aprender com você, poder, enfim, é, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui da Casa Espírita de Amor e Caridade. Volte sempre. Obrigado, amiga. E, por gentileza, querida amiga do coração, é com você. Você pode iniciar com uma prece, por gentileza, depois uma vibração quando você acabar, e depois prece. Muito obrigado, querida amiga, por gentileza. Bom, então, na verdade, eu que aprendo, porque quando eu trago alguma fala, eu faço uma pesquisa nos livros, na internet. Então, na verdade, eu estou aprendendo também. Então, agradeço a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos sempre aprendendo, de termos sempre os mentores amigos que nos trazem tanto conhecimento, que nos amparam, e pedimos a Deus, a Jesus, aos mentores do CA, que são os nossos mentores, que estejam conosco nesses próximos instantes, clareando nossa mente e nosso coração. Que assim seja. Bom, então, o tema é homossexualidade. Homo é um prefixo, né, grego, que vem lá, né, da palavra grega, que significa igual. Então, homossexual é a pessoa que tem atração por outra pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero. E a gente pergunta, homossexualismo ou homossexualidade? Então, antigamente se falava em homossexualismo, só que esse sufixo ismo significa doença. E a homossexualidade já não é mais considerada doença, por isso que usamos esse termo homossexualidade, porque dade, esse sufixo dade, significa condição, modo de ser. Então, hoje não se usa mais o termo homossexualismo, porque deixou de ser considerado uma doença, por isso que o correto é falar homossexualidade. Inclusive, no começo do século XX, um psicanalista, discípulo de Freud, um psicanalista húngaro, Ferenc, ele que cunhou esse termo homoafetividade. É um termo até mais amplo, né, dizendo que é, é um afeto entre pessoas do mesmo sexo. E também a gente vai encontrar nos textos, no Google, né, nos livros, as iniciais nas notícias, né? LGBTQIA+. Então, o que significa, né, cada uma dessas letras? L, de lésbicas, mulher que tem atração por mulher, gays, homens que têm atração por homens, bissexuais, então tem atração por ambos os sexos, transexuais, o T de transexual, então, é a pessoa que nasce biologicamente num sexo, então, seus aparelhos genitais no corpo físico são de um sexo, mas só que ele assume o gênero oposto. Então, por exemplo, nasce homem, mas não se adapta nessa condição de homem, então assume um papel de mulher. O que significa queer? Queer é uma palavra inglesa que significa estranho, até foi usado de uma forma pejorativa, mas significa a pessoa que não se encaixa nos padrões normais. Olha, essa palavra normal é muito perigosa. No início do século XX, Sigmund Freud, o grande psicanalista, ele escreveu de perto, ninguém é normal. Então, não tem ninguém normal aqui no nosso planeta.
Então, continuando, né? O I significa intersexual. São as pessoas que nascem com genitais masculinos e femininos, os dois, no mesmo corpo físico, e por isso produz hormônios masculinos e femininos. Então, antigamente se falava em hermafrodita, né? Então, são os seres que têm os dois sistemas reprodutores. Aí, o A é assexual, a pessoa que não tem interesse sexual. E o mais, né? Então, termina com a palavra, com esse sinal mais, porque significa que existe uma pluralidade de orientações sexuais, de variações de gênero. E também, nos animais, há mais de 500 espécies entre os mamíferos, em que a gente percebe a homossexualidade. Tem um artigo na internet da FEAL. FEAL é a Fundação Espírita André Luiz, que mantém a Rádio Boa Nova. E que o autor escreve: reencarnar nessa condição, né? Ou LGBTQIA+, em qualquer uma delas, são oportunidades de desenvolvimento espiritual, intelectual, moral. Não é vício reencarnatório, não é punição. E ao longo da história, a homossexualidade foi admirada, né, lá nos séculos passados, foi tolerada porque era considerada doença, foi condenada e ainda é por alguns, porque muitas pessoas acham que é um pecado. Então, essa mudança, né, de admiração para tolerância, para condenação, mudou ao longo das épocas, ao longo das culturas. Mas desde o século XX, a homossexualidade deixou de ser classificada como doença, deixou de ser criminalizada, considerada crime em vários países. Mas o estatuto jurídico, né, assim, o que rege a lei de determinado país, das relações homossexuais, varia muito de país para país. Então, ainda hoje, há países em que a homossexualidade é condenada com a pena de morte, enquanto em outros países houve uma legalização do casamento entre as pessoas do mesmo sexo. A APA é uma associação, a mais importante associação de psiquiatria do mundo todo, chama Associação Americana de Psiquiatria, é uma organização de profissionais de psiquiatria nos Estados Unidos, é ela que publica o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais, que é consultado por todos os psiquiatras e psicólogos, praticamente do mundo todo. E desde 1973, a APA já não considerava a homossexualidade como doença, ou distúrbio, ou perversão. E no Brasil? No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, desde 1985, deixou também de considerar a homossexualidade como um desvio sexual. E a Constituição Federal do Brasil, de 1988, estabelece que é necessário promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, né? De quaisquer outras formas de discriminação. Então, a gente está vendo como, né, esse olhar sobre a homossexualidade foi modificando ao longo dos últimos anos. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia, porque cada psicólogo tem que ter a carteirinha, né, do CFP, né, do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, mas o Conselho Federal é que traz todas as regras, as normas. Então, em 1999, o Conselho Federal de Psicologia estabeleceu regras para a atuação dos psicólogos em relação
as questões da homossexualidade. Então, o CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, estabelece que os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura da homossexualidade. Então, o CFP proíbe a cura gay. Inclusive, se algum psicólogo vier com essa história, né, de cura gay para o seu paciente, e ele for denunciado, for lá para o Conselho Federal de Psicologia, ele vai receber, né, punições, pode até ter a sua carteirinha cassada, sua licença, né, de trabalho cassada. Então, o Código de Ética da Psicologia diz que o psicólogo deverá se basear no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano. Esse é o objetivo da psicologia. Então, um dos objetivos da psicologia é contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade, de opressão. Em 17 de maio de 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, né, o órgão máximo né, em relação à saúde mundial, retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais no CID, porque a OMS é que elabora a classificação internacional de doenças. Então, às vezes, a gente vai no médico e ele pede um exame, né, um exame de laboratório, um exame de imagem, ele precisa justificar o porquê ele está pedindo aquele exame. Então, ele coloca lá o CID, né, é um código. E a Organização Mundial de Saúde, então, que padroniza a nomenclatura, que cria códigos para classificação das doenças, que está lá no CID, que são utilizadas pelos médicos do mundo todo, retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais do CID, né, da Classificação Internacional de Doenças. E seguindo, né, essa luta, em 1991, a Anistia Internacional, que é um órgão que defende os direitos humanos e está presente em 216 países, passou a considerar a, a intolerância, a discriminação contra o homossexual uma violação aos direitos humanos. Em 2016, o Papa Francisco, olha só, ele fez um pedido de perdão aos gays e outras pessoas que a igreja marginalizou. Então, por que nós falamos tudo isso? Porque se nós discriminamos, se nós condenamos, se nós desrespeitamos os homossexuais, nós estamos indo na contramão da ciência. Quem é isso? Quais são os órgãos da ciência, né, que trazem toda esses estudos, essas pesquisas de ponta, que elaboram os manuais, o CID, o DSM. Então, quem são os representantes máximos da ciência? A Associação de Psiquiatria, a Associação Americana de Psiquiatria, a APA, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho Federal de Psicologia. Então, se nós discriminamos, condenamos, desrespeitamos os homossexuais, nós estamos indo na contramão da ciência, desses órgãos, essas organizações máximas da ciência. E se nós, né, continuamos, né, nessa intolerância, nós estamos indo na contramão do respeito aos direitos humanos, como estabeleceu a organização da Anistia Internacional. Ou seja, nós estaremos indo na contramão do progresso. E o que nos ensina a ciência em relação à homossexualidade?
Tem uma neurocientista, Susana Herculano Rosel, e ela escreveu um artigo chamado O Cérebro Homossexual, numa revista muito famosa, Mente e Cérebro. E ela traz evidências científicas de que a preferência sexual é determinada biologicamente do embrião, quando ele está no útero da mãe. Então, a orientação sexual é inata, nasce com a pessoa. E diz a Susana Herculano Rosel, tentar mudar a orientação sexual é injusto, é inútil, é inviável, porque nasce com a pessoa. E o que diz a psicologia? Que a sexualidade vai além do ato sexual. Então, envolve afeto, carinho, proximidade física. É uma experiência ampla e diversa, assim, é diferente para cada um. Não existe certo e errado, não existe normal e anormal, se há o respeito, se há a responsabilidade, se há o carinho, se há o afeto. Então, a sexualidade envolve ser o que somos, a nossa personalidade. E a psicologia nos ensina que é uma construção genética, né, a sexualidade, quer dizer, herdamos, né, da genética, mas também ela é formada no ambiente em que vivemos, na nossa história de vida, desde a infância. E o que nos ensina o Espiritismo? Joana de Ângeles, a benfeitora do Divaldo Pereira Franco, no livro Encontro com a Paz, diz que a homoafetividade, aí ela está usando o termo do Ferenc, né, do psicanalista Ferenc, o húngaro lá, que trouxe esse termo no comecinho do século XX, ela diz que a homoafetividade não é uma doença, é uma condição que tem origem genética, e por ter uma origem genética, né, tem os genes, produz hormônios, e hormônios, diz ela, compatíveis com as heranças espirituais do passado. Então, toda a nossa genética, tudo que trazemos nessa vida, nessa encarnação, nessa existência física, é um legado de encarnações passadas do que precisamos viver e aprender. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 200 e nas, né, questões seguintes, os espíritos nos ensinam que o espírito não tem sexo definido. Então, numa reencarnação, ele pode nascer como homem, ou na outra nasce como mulher, conforme a necessidade evolutiva desse espírito. E nos ensinam os espíritos a energia sexual, a gente fala sexo, ou sexualidade, ou energia sexual, eles também nos ensinam, não se restringe aos órgãos sexuais do corpo físico. A energia sexual ou a sexualidade é um atributo divino, assim como a nossa inteligência, os nossos sentimentos, os nossos talentos. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, também nos diz que a sede real do sexo não se acha no veículo físico, né, nos órgãos genitais, mas na entidade espiritual, em sua estrutura complexa. Então, a sede real do sexo, a nossa sexualidade, está no nosso espírito. E André Luiz nos ensina também que o sexo é uma energia criadora, é uma energia natural, e ela está presente desde os átomos até os astros, né? Faz parte do grande ciclo da vida, e ela é formada, essa energia criadora, de duas forças, atração e expansão, que nos empurra para frente, que nos leva a evoluir. Então, a força de atração, nos ensina André Luiz, une os elementos afins, agrega,
Então, no caso, né, dos minerais, ocorre a criação da matéria, a formação dos mundos, a manutenção do equilíbrio de todos os astros, então, os planetas, estrelas, as galáxias. E nos seres humanos, a energia sexual agrega elementos vibratórios mentais e emocionais, ou seja, está no nosso espírito. E André Luiz, do livro Missionários da Luz, também psicografado por Chico Xavier, escreve que é através dos recursos magnéticos do sexo que as criaturas humanas e todos os seres dos reinos inferiores se atraem uns aos outros. Então, né, desde os animais, lá do início da escala evolutiva, formando os casais e, consequentemente, as famílias, garantindo a preservação da vida no planeta e no universo, graças, não, à sexualidade que nós temos a oportunidade de reencarnar. Então, o sexo, a sexualidade é um atributo divino, é sagrado. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 888, o espírito Vicente de Paulo, né, ele escreve: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Então, André Luiz falou que, né, a energia sexual é formada de duas forças: da força de atração, que o Espírito Vicente de Paulo diz que é a lei de amor, e a força de expansão, que impulsiona todos os seres para a evolução, desde os minerais até os anjos. E essa, né, a força de atração e de expansão atuam em conjunto. André Luiz, no livro No Mundo Maior, também, né, pela pena de Chico Xavier, diz que essas duas forças, né, de atração e de expansão, nos levam à, à evolução, é um impulso ascensional em todos os seres. E o caminho não é uma linha reta, sabe? A gente não evolui assim, né? Numa linha reta. É uma espiral. Voltamos continuamente às coisas que pensávamos que tínhamos compreendido, para vermos verdades mais profundas. Então, né? É assim que a gente evolui, numa espiral. Então, a sexualidade, como atributo divino, assim como a inteligência, os talentos, pode ser bem usada ou pode ser mal usada. Como é que se usa mal a sexualidade? Quando se abusa do outro, quando se prejudica o outro, quando se engana o outro, quando se torna um vício. Por isso que a Joana de Ângeles, no livro Luz Viva, né, psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos dá um alerta. A união sexual não pode prescindir da responsabilidade. Precisa vir acompanhada de responsabilidade. E precisa também vir acompanhada do amor, para não se transformar em instintos, em paixões dissolventes que escravizam. Então, a energia sexual gera cargas magnéticas em todos os seres. O André Luiz continua nos ensinando no livro Missionários da Luz, que o sexo tem qualidade positiva, que é uma qualidade emissora da alma, e uma qualidade passiva, que é uma qualidade receptora da alma. Quais são as energias passivas ou as qualidades passivas? Então, é a energia receptiva, acolhedora, mantenedora, com orientação para a integração e a união, é a força de atração. E a qualidade positiva, ela é expansiva, é uma energia ativa, propulsora, emissora, com
orientação para a transformação e para a ação. Então, é uma energia de expansão. E essas qualidades, né, passivas e ativas, elas se combinam em diferentes proporções em nós, em cada uma das nossas encarnações, conforme a nossa necessidade de aprendizado, de progresso intelectual, de progresso moral. Então, André Luiz resume: união sexual é união de qualidades. Ao longo, né, das nossas muitas encarnações, reencarnamos ora como homens, ora como mulheres, e vamos adquirindo essas qualidades, né? Então, por exemplo, no papel de mulher, de mãe, de professora, de enfermeira, né, de cuidadora. Então, nós temos oportunidade de desenvolver essas energias de acolhimento, ou então, no papel de homem, né? Então, por exemplo, um governante, um militar, um dono de empresa, ele precisa ter determinação, coragem, ação. Então, tem a oportunidade de desenvolver essas energias ativas. E, ao longo das nossas muitas encarnações, nós vamos adquirindo essas qualidades até chegarmos à condição de anjos, de espíritos puros. O anjo, o espírito puro, ele tem uma harmonia perfeita entre essas duas energias. A energia passiva, feminina, e a energia ativa, masculina. Então, nós, né, aqui, como é que anda a nossa situação no nosso planeta? Planeta de provas e expiações, né? Nós ainda somos tão ignorantes assim, né, na generalidade das leis da vida, nem sabemos o que fizemos no passado, quais são nossos débitos, nossos créditos, né, que estão acumulados aí na nossa consciência. Mas o mundo ainda é muito atrasado, o mundo de provas e expiações, e o que a gente vê? Conflitos ideológicos. Então, de um lado, os ativistas do movimento LGBT, os defensores dos direitos humanos, e do outro lado, algumas lideranças conservadoras, religiosas ou não, que espalham preconceito, que espalham intolerância, que excluem, que demonizam, né, que acham que é pecado. Por isso que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, trabalha muito nesse aspecto do combate à homofobia, que é a aversão, né, contra todos os LGBT, né? E aí a OAB diz que na raiz da homofobia está o ódio, a intolerância. Tem um artigo da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, lá na internet, que diz que o Brasil é um país onde há a presença de um ódio muito grande nesse aspecto, que leva ao preconceito, à discriminação, até à violência. A gente vê até casos muito tristes, né? Noticiados aí de pessoas que foram espancadas, mortas. Por isso que foi assim instituído o Dia Internacional de Combate à Homofobia. É o dia 17 de maio. Mas, no Brasil, estabeleceu-se que o dia de combate à homofobia é o dia 4 de junho. E a OAB nos diz, essas datas, elas devem ser lembradas. Seja esse Dia Internacional de Combate à Homofobia, ou seja o Dia Nacional, né, de Combate à Homofobia aqui no Brasil, essas datas devem ser lembradas, não comemoradas, porque a situação é muito triste. Então, lembradas, por que diz a OAB? Para lutar pelos direitos humanos, para lutar pela liberdade sexual. Então, a gente, né, fica assim o alerta, né,
de tantos órgãos aí mundiais, e da ciência, do direito, do espiritismo mesmo, né? Trazendo todos esses conhecimentos. André Luiz, no livro Sexo e Destino, também, psicografia de Chico Xavier, também nos diz isso, que o planeta Terra, assim, infelizmente, tem, assim, uma carga de preconceito. O preconceito está muito arraigado aqui no nosso planeta. Diz André Luiz, é que a Terra ainda é habitada por espíritos ignorantes. Diz André Luiz, incapazes de entender, incapazes de enxergar os valores sublimes do amor em suas diferentes formas. Então, não importa a forma de amar, se existe respeito, compreensão, reciprocidade. Mas esses espíritos ignorantes, diz André Luiz, incapazes de entender e de enxergar a sublimidade do amor nas suas diferentes formas, interpretam essas diferentes formas de amar como se fosse perversão, devassidão. Mas, diz André Luiz, a Terra, pouco a pouco, renovará princípios e conceitos, diretrizes e legislação em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência. E é o que já vem acontecendo. E André Luiz fala, no futuro, todos serão tratados com igualdade. E as justiças, no futuro, as injustiças, as perseguições, a, as crueldades sofridas pelos homossexuais serão reparadas. E Papa Francisco já começou, né? Já começou pedindo perdão aos gays e a todas as pessoas que a igreja perseguiu. E hoje, assim, infelizmente, existem ainda muitas vítimas dessa incompreensão, dessa intolerância. Muitos homossexuais escondem a sua condição, né? Por medo da exclusão, do que os outros vão achar. É como se diz, né? Eles ficam escondidos no armário. Por isso que há muito trabalho de conscientização das pessoas mais esclarecidas, a varrer esse grande mal da Terra, que é essa intolerância. E diz André Luiz, para finalizar, à medida que a humanidade evolui moralmente, todos os encarnados poderão viver plenamente sua forma de sexualidade, viver plenamente sua forma de sexualidade, sem medo, sem mentiras, sem necessidade de autorrepressão, né, de ficar me escondendo. Diz André Luiz, viverão pautados no amor e na doação. Então, é um grande alerta, um grande aprendizado para todos nós, que nos traz a ciência, os órgãos que defendem os direitos humanos, a psicologia, o Papa Francisco e o Espiritismo. Então, eu gostaria de fazer uma vibração. Nesse momento, de olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo vale dos suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Vibremos pelo vale dos abortados, pelos oceanos, e aos médicos do espaço, quanto trabalho eles estão tendo, quanto estão nos ajudando. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos que estão chegando na pátria espiritual. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes, aproveitando, pedimos para os espíritos de luz colocarem os remédios nos nossos copos com água,
Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito, do mundo inteiro, né? Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados. Então, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, fazendo a oração que o nosso Mestre amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigada, amigos queridos, uma boa noite.